pouquinho tempo atrás, ser desenvolvedor de software parecia a carreira mais promissora do mundo. Salário alto, trabalho remoto, demanda global, empresas disputando profissionais como se disputassem jogador de futebol. A profissão virou sinônimo de ascensão social e muita gente largou o que fazia para aprender a programar. Só que agora os devs estão passando por uma transformação profunda e tem tudo a ver com a maneira como a inteligência artificial está mudando a profissão de dentro para fora. Olha o que o Lucas Montano, que é um dos maiores criadores de conteúdo dev do Brasil, publicou no canal dele. Eu não sou youtuber, eu sou um programador que grava vídeo. E a minha identidade, então, é ser programador. E no momento que ser programador começa a mudar e as skills necessárias para isso que eu desenvolvi durante anos não são mais importantes, eu começo a perder a minha identidade. Sentiu o drama? O vídeo dele ainda foi gravado ao volante de um Tesla, com o céu nublado atrás, o tom de desabafo. Aí no final ele ainda fala: eu tô tão perdido quanto tu. Vamos junto aí descobrir o nosso caminho, né? Porque eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei qual que é. Eu fui tentar entender o que é que está acontecendo. E o que eu descobri é que essa história fala sobre trabalho, identidade e sobre como o Brasil está vivendo essa transformação especificamente. Bora lá. Primeiro, para quem não é da área, o que é um desenvolvedor de software? O que ele faz? Resumindo muito, é a pessoa que escreve código, as instruções que fazem um aplicativo rodar, um site funcionar, uma transferência por Pix acontecer. Tem dev que constrói o que você vê na tela. Tem dev que constrói o que funciona por trás, tem dev que cuida da segurança dos dados, tem dev da infraestrutura, é uma profissão ampla. E ela cresceu de um jeito muito impressionante. O Brasil hoje tem a quarta maior comunidade de desenvolvedores do mundo, atrás só dos Estados Unidos, Índia e China. Segundo a pesquisa salarial do Código Fonte TV de 2025, que ouviu mais de 12 mil profissionais, 37% dos devs brasileiros vieram de transição de carreira. Gente que era professor, atendente, bancário e que largou tudo para programar. Isso diz muito sobre o poder de atração que essa profissão teve nos últimos anos. Para muita gente, especialmente em países emergentes como o Brasil, se tornar dev virou sinônimo de ascensão social. Tá, e o que mudou? Mudou que ferramentas de inteligência artificial começaram a fazer uma grande parte do trabalho que antes só dev fazia. Existem hoje ferramentas, as mais conhecidas delas são o GitHub, o Cursor, o Claude Code. Essas ferramentas funcionam dentro do ambiente onde o programador trabalha. Elas sugerem trechos de código, completam funções inteiras, testam se o programa está rodando. Um estudo divulgado pela própria GitHub mostrou que devs usando essas ferramentas completam tarefas 56% mais rápido e que o nível de adoção é impressionante na comunidade. 95% dos devs brasileiros que responderam à pesquisa do Código Fonte TV disseram que usam IA no trabalho. Eu conversei com o Gabriel Frois e com a Vanessa Weber, que são programadores há 30 anos e são os criadores do Código Fonte TV. O Código Fonte é um dos maiores canais de tecnologia do Brasil. São eles que fazem essa pesquisa que eu já citei aqui. E o Gabriel resumiu o problema de um jeito que eu achei muito bom. Programar era um momento de você colocar em prática aquilo que você planejou. Então, era o momento, na verdade, mais divertido da profissão, que tiraram da gente, entendeu? Ele disse que é como um cozinheiro que, em vez de escolher os ingredientes, preparar tudo e cozinhar, ele simplesmente compra um saco com a comida pronta, joga no forno e tira de lá algo que ele não sabe exatamente como foi feito. Funciona, funciona, mas a graça do ofício era justamente o processo. Agora, por que essa onda está atingindo justamente os devs e não outras profissões? O Pedro Burgos, que é colunista e consultor de IA do Invest News, me ajudou a entender essa história. Ele aponta algumas razões. A categoria é fragmentada e nunca teve uma tradição forte de organização coletiva. Boa parte trabalha como PJ, as carreiras são individualizadas, e se uma empresa quiser cortar, não tem quem segure. Os salários, que estavam inflados depois do boom de contratações na pandemia, deram às empresas um incentivo financeiro forte para testar alternativas. E o resultado do trabalho de um dev é mais fácil de verificar do que de outras profissões, porque código roda ou não roda, o que torna mais simples testar se a IA consegue fazer esse serviço. Tem um fator que o Burgos chamou de proximidade social também. É a proximidade social entre desenvolvedores e a própria indústria de IA. A ideia é o seguinte: a IA poderia ter sido otimizada primeiro para substituir advogados, por exemplo. Ela é excelente com linguagem, pesquisa de jurisprudência, petições. Mas quem constrói a IA são os engenheiros de software.
Então as ferramentas foram desenvolvidas primeiro por trabalho deles. Isso também é estratégia. Os grandes laboratórios, as empresas que fazem a IA, eles querem que os modelos consigam melhorar a si mesmos. E para isso precisam ser muito bons em código. A categoria acabou construindo a ferramenta que agora transforma o próprio ofício. Mas essa transformação não atinge todo mundo da mesma forma. A pesquisa do Código-Fonte mostra que entre 2024 e 2025, o salário dos devs plenos ficou praticamente estável, enquanto a remuneração dos sêniors e dos tech leads subiu. Um dev sênior ganha hoje cerca de R$ 15.600 por mês, mais de 4 vezes o rendimento médio do trabalhador brasileiro, que é de R$ 3.700, segundo o IBGE. Para quem tem experiência, a profissão continua pagando bem. O problema é conseguir entrar. A Vanessa Weber, do Código-Fonte, me disse o seguinte: criou-se ali uma impressão errada de que era muito fácil de entrar no mercado, porque, de fato, naquele curto período de tempo foi muito fácil. E acho que hoje, talvez, as pessoas estão chegando e estão vendo que, opa, peraí, não é assim, acabou. Ela está falando do boom de 2019 e 2020, quando a pandemia acelerou a digitalização e as empresas contratavam qualquer pessoa que estivesse disposta a aprender. Isso atraiu muita gente para a área. E agora, essa gente está descobrindo que a régua subiu. O Brasil vive tudo isso com camadas próprias. O Burgos avalia que o país opera com um atraso de cerca de 1 ano e meio em relação ao Vale do Silício na adoção dessas ferramentas. Na leitura dele, os departamentos de TI das empresas brasileiras tendem a ser mais conservadores e acabam funcionando como um freio. Tem também o problema dos sistemas legados. Muita empresa grande no Brasil, especialmente no setor financeiro, roda em sistemas velhos, mal documentados, escritos em linguagens antigas. A mais famosa talvez seja o COBOL, que é uma linguagem de programação criada nos anos 60 e que a comunidade dev já declarou como ultrapassada dezenas de vezes. Mas o COBOL segue rodando nos mainframes, que são os supercomputadores dos grandes bancos, tá? Então tá aí, processando trilhões de transações. O Gabriel me explicou que a IA não resolve esse problema. Quanto mais você usa a IA num sistema legado, mais código ela gera em cima de uma base que ninguém entende direito, e mais difícil fica manter aquilo funcionando. Tipo, nem toda empresa brasileira é exatamente uma Big Tech, né? As fragilidades das empresas podem fazê-las manter os devs por mais tempo como os profissionais super necessários que eles são hoje. Mas tem também a questão trabalhista de quem trampa para o exterior, que é uma realidade comum no mundo dev. Existem plataformas como Upwork, Fiverr e TopTal, que permitem a um dev em Recife ou Belo Horizonte atender clientes americanos ganhando em dólar, trabalhando de casa. Só que esse mercado está encolhendo. Um estudo da Ramp, que é uma plataforma americana de gestão de despesas, mostrou que a fatia dos gastos das empresas na base dela, destinada a freelancer, caiu de 0,66% em 2021 para 0,14% em 2025. Será que a adoção de IA por parte das empresas tem a ver com isso? Talvez. Ah, e tem o home office, claro. Trabalhar de casa não era só um benefício para essa categoria, era meio que parte da identidade dela. O dev era o cara que trabalhava de qualquer lugar, sem dress code, ganhando bem. Mas isso tá mudando. Na pesquisa Código-Fonte, quase 40% dos devs dizem que foram pressionados para trabalhar presencialmente no último ano. E o número dos que dizem trabalhar 100% remoto tá caindo. Eram 73% em 2023, 65% em 2024 e 61,8% em 2025. O Burgos argumenta que as empresas se sentiram confiantes para fazer isso porque os devs perderam poder de barganha. Não tem mais 1 milhão de ofertas na mesa. Então olha o que está acontecendo ao mesmo tempo. A IA muda o trabalho, o salário de quem chega estagna, o mercado internacional o encolhe e o home office começa a ser retirado. Cada um desses movimentos sozinho já seria significativo, mas juntos eles explicam por que a vibe da comunidade mudou. Eu sempre achei um absurdo a galera que falava que, tipo, código é só o caminho, tá ligado? Ele não é o objetivo final. O objetivo final é agradar o cliente. E pra mim eu sempre pensava assim, não, cara, como assim, tá ligado? Tipo, eu curto codar, tá ligado? Quando nem tu mais usa esse caminho, né? Quando tu usa a IA pra fazer algo. Bom, olhando pra frente, o valor do trabalho e do conhecimento do dev tá mudando. No fim do dia, quem entende do negócio por trás do código tem mais chance de capturar o valor do que quem domina profundamente uma só linguagem de programação.
As fronteiras entre desenvolvedor, designer e gerente de produto estão se dissolvendo. O designer já cria código, o programador já cria interface. Como o Burgos me disse, a IA tá tipo criando pessoas com superpoderes. O Gabriel e a Vanessa apontam nessa mesma direção. Recomendam que ninguém abandone os estudos dos fundamentos, algoritmos, lógica, estrutura de dados, porque essas bases sustentam qualquer ferramenta que venha depois, inclusive a IA. Mas insistem que desenvolver a comunicação e a visão de negócio se tornaram tão importantes quanto saber programar, especialmente com a crescente demanda para trabalho presencial, né? Junto com equipes, com colegas de outras especializações. E talvez isso valha para muitas outras profissões. Também ficar atento a outras demandas que a disseminação da IA está criando, como por exemplo no setor de segurança da informação, afinal, hacker também usa a IA, né? A profissão de dev não acabou, mas a versão dela que a gente conheceu nos últimos 10 anos, aquela do salário fácil, home office garantido, da demanda infinita, essa tá mudando. Tanto quem já está nesse mercado, quanto quem está chegando agora, vai precisar se adaptar. O Gabriel do Código Fonte me disse que os 30 anos de transformações que ele já viveu como dev permitiram a ele só duas certezas: que a profissão vai continuar mudando e que o COBOL vai continuar rodando.